Então vamos lá, gente. Capítulo 14. Violetas na janela. Então vamos lá mais uma vez. Vamos começar a nossa leitura. Vovó me disse que logo poderia visitar meus familiares. É o capítulo 14, visita em casa. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque embora aqui já tenha muita coisa, né, que vocês têm ciência disso, né, quando a gente vê, né, um espírito relatando, né, então é para não gerar dúvida, né, embora ainda haja dúvida, mas para vocês verem que a gente precisou também estudar e entender para estar aqui passando para vocês, né? E hoje à tarde eu estava falando, gente, que engraçado, né? Muitos anos que eu li esse livro, nem lembrava mais, mas é muito bom quando a gente pega, estuda, né? É sinal que o aprendizado, quando é bom, ele perdura, né? A gente vai levando ele aí no decorrer da nossa caminhada. Então, capítulo 14, visita em casa. Vovó me disse que logo poderia visitar meus familiares. Então, vejam bem, o que eu quero que vocês tirem dessa frase, né? Vovó me disse que logo poderia visitar meus familiares. Vejam bem, nós estamos no capítulo 14. Tantas coisas Patrícia já relatou. Então, o que eu quero que você saiba é o seguinte: a visita, ela não é de imediato, né? É aquilo que eu falo com vocês. Cuidado com qualquer verdade, né? Uma verdade aí entre aspas. Cuidado com qualquer coisa que as pessoas vão julgando, né? Sobre vocês, para que vocês não aceitem qualquer coisa, né? Então, vejam bem, precisou um tempo, né? Ela não precisou aqui qual seria esse tempo, mas olha o tanto de coisa que nos foi relatado, o tanto de coisa que ela fez do lado de lá, e isso num desencarne tranquilo, porque Patrícia já chegou no mundo espiritual com algum entendimento, então foi um desencarne mais tranquilo, tanto da parte dela quanto da parte dos encarnados, dos familiares terrenos. Aguardei toda contente. Estava muito bem e feliz. As recomendações foram muitas. Em casa, vovó e suas amigas falaram por horas. Patrícia, você em sua casa deve ficar alegre o tempo todo. Por que elas dão essa recomendação para Patrícia, né? Fique alegre o tempo todo, porque ela estando alegre, o estado vibracional se eleva e ela não se deixa levar por outras sensações que ela possa encontrar. Lembre-se de que o lar é onde existe amor. O carinho de vocês não acabou. Continua o lar terreno sendo seu. Só que não é para morar mais lá. Então, elas já estavam dando ciência, né, para Patrícia, as recomendações, ao qual ela deveria se atentar. Ou seja, onde que lugar de espírito é, né? Lugar de espírito é no mundo espiritual. Mesmo que sentir vontade de ficar, não deve. Irá somente visitá-los. É aqui o seu lugar. Amamos você e a queremos aqui, etc. Tudo que se espera chega. Chegou o dia tão aguardado de visitar meus familiares. Acompanhariam-me Arthur, Maurício, Frederico e vovó. Não pude deixar de pensar se não eram muitas pessoas para ir comigo a uma simples visita. Maurício, como sempre lendo meus pensamentos, esclareceu. Sua avó vai porque quer prazerosamente acompanhá-la na visita à família. Eu vou porque sou responsável por você. Arthur e Frederico vão porque querem estar com você, desfrutando dessa alegria. Então, veja bem, né? Logo de início, quando se tem o preparo, né? De início que eu falo assim, a primeira vez que se vai na Terra,
né? Ninguém vem sozinho. Por que que não vem sozinho? Porque existem barreiras que precisam ser ultrapassadas, né? E esse espírito ainda não tem essa experiência necessária para poder ultrapassar essas barreiras, né? Então, o Maurício, né? Deixa eu ver se é o Maurício mesmo, que é tanto nome, né? É isso mesmo. O Maurício fala que vai, né? Porque ele é o responsável por ela, né? Ou seja, ele de uma certa forma não deixa de ser o mentor dela. Então, qualquer coisa que aconteça a ela é de responsabilidade dele. Então, vamos lá. Vamos, Patrícia, disse Arthur, alegre como sempre. Não vai me recomendar nada? Indaguei. Não, riu. Não acha que já escutou demais? Depois, com tantos acompanhantes, não duvido que seja você a nos orientar. Rimos, mas estava ansiosa. Caminhamos para um dos portões. Arthur, perguntei, são todos os moradores e hóspedes que podem visitar seus familiares? Então agora, gente, presta atenção nesse parágrafo, a quantidade de detalhes, né, que nos é passado. Não, são poucos os que podem usufruir desse prazer. Tudo por falta de preparo e entendimento tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. Os desencarnados moradores são os que já trabalham, os que são úteis. Os hóspedes da colônia são os que estão em adaptação. Para visitar a Terra, necessitam estar aptos, conscientes da desencarnação, dos problemas familiares. Tem que ter total conhecimento que estão a visitá-los. Estas visitas também têm que ser com os encarnados conformados, sem o perigo de eles segurarem o desencarnado. Não podem usufruir dessas visitas se tiverem uma leve perturbação. Muitos querem, poucos podem. Então, o que eles estão nos dizendo aqui, né, gente? Seu ente desencarnou. Então, você pode saber o seguinte, né? Se eu aqui na Terra não tenho aceitação, se nós estamos todos perturbados aqui, né? De uma certa forma, porque não aceita o desencarne, não teve esse entendimento ainda e esse equilíbrio, muito provavelmente seja que seu ente não venha, né? Principalmente se ele tiver aí desencarnado recentemente. Então, isso já vou abrindo aí um parênteses, porque já serve para aquelas pessoas que estão aí em inbox, né, me perguntando, Ana, você sabe se meu familiar vai passar por aqui no Natal, né? Então, o que acontece? Vocês podem começar a fazer essa reflexão, né? Ou seja, tem pouco tempo de desencarne? Vamos supor, né? Tem pouco tempo de desencarne? Tem. A família está toda desconexa, sem aceitação, cheia de problema? Está. Então, muito provavelmente que ele não venha. Por quê? Porque não tem ambiente para ele, receptivo para ele, e muito menos, né, para vocês. Vocês estão numa vibração, vejam bem, o que eles falam para a Patrícia. Permaneçam alegres o tempo todo. Para quê? Para que a vibração dela não caia. Né? Mas, porém, vejam bem, mesmo se ela chega, adentra um lar com a vibração muito pesada, né, a tendência desse espírito no primeiro momento é se desequilibrar. Embora ele esteja acompanhado, mas isso não vai fazer bem para ele. Da mesma forma, são vocês, né, quando buscam aí notícias, psicografias, às vezes vocês receberem essa notícia, em vez de ajudá-los, vai piorar a situação de vocês, né? Hoje à tarde eu estava conversando com a Luciana, e eu acho que ela está presente, né, sobre isso, ela me falando, Ana, eu não quero mais receber psicografia, não quero receber nada do meu marido. Né? Porque eu tenho ciência do amor que nós vivemos,
né? Eu quero que ele continue seguindo. Eu já recebi, né, psicografia dele numa outra oportunidade, né? Mas essa psicografia não me fez bem. Por quê? Porque na hora que ele foi relatando, né, as coisas, de tudo aquilo que a gente viveu, né? Parece coisa que me desequilibrei, eu fiquei me sentindo foi mal, né? Porque a gente sabe que viveu tudo isso, mas aí a gente já tem aquele sentimento de querer, né? De permanecer, querer continuar vivendo aquele sentimento que não pode. E aí a gente fica ali impregnado naquilo e não sai, né? Então hoje eu não quero receber coisas que vão a fundo dizer que ama, que também queria estar junto, porque isso não edifica, né? Que ela já conversou com ele no sentido seguinte, que ela quer saber o seguinte, que ele está bem, que ele está trabalhando, que ele está evoluindo, que ele é um trabalhador da colônia, né? Então isso envolve, gente, às vezes, até mesmo equilíbrio, né? Porque veja bem, não é que a Luciana deixou de amá-lo, né? Mas às vezes você receber determinadas constatações, determinadas frases, às vezes que eram frases marcantes entre vocês dois, né? Às vezes tem coisas que não vai te edificar, né? Pelo contrário, você viu o tempo todo eles enfatizam para a Patrícia, né? Você está indo na Terra para visitar, você não está indo na Terra para ficar. Você precisa ir, visitar e voltar, né? Porém, muita gente não tem esse entendimento, né? Quantos aí desencarnados que estão no mundo espiritual vêm para visitar e desejam permanecer, né? Agora, quem veio os trazendo, os mentores que vieram trazendo, pode obrigá-los a voltar, a pegar a força e levá-los? Não pode. Né? Porque precisa aí respeitar o livre-arbítrio. Então, para que isso não precise acontecer, é primeiro analisado se os dois lados têm condições de receber. Se até onde se trabalhou até agora, se essa visita não atrapalharia todo o trabalho já feito. Né? Imagine vocês. Um espírito desencarnado, do outro lado, precisando de um amplo tratamento psicológico. E aí, de repente, vem em visita na Terra e encontra a família toda desestruturada. Todo aquele trabalho que ele vinha fazendo, né, psicologicamente, uma boa parte dele, ou ele todo, vai cair por terra. Porque desestrutura, não tem estrutura, ambas as partes não têm estrutura para receber. Então, vocês já fazem aí as reflexões de vocês. Vocês, né, estão dentro da família, já sabem. Eu não acho que meu pai, meu irmão, minha mãe, meu tio, meu filho venha nesse Natal. O estado que eu me encontro, eu não estou permitindo que isso aconteça. O estado com que ele desencarnou, o tempo que tem, o lapso temporal que existe, não tem condições dele estar aqui. Então, são reflexões, a princípio, lógicas que a gente precisa fazer, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. A colônia São Sebastião tem 3 portões. São grandes. Há neles abertura para os aeróbos passarem. Abre-se o portão inteiro, ou outra abertura de um tamanho médio, e uma porta. São controlados por aparelhos de que os encarnados não têm ainda conhecimento, ou seja, né, eles estão lá na frente, nós estamos cá atrás. Estes aparelhos medem a vibração de quem deve passar por eles. Também há trabalhadores que guardam os portões, ou seja, são trabalhadores que estão ali, eles são uma espécie de guardiões. Né? São como se fosse um segurança terreno, né? Às vezes tem um determinado ambiente que precisa de um segurança para guardar, né? Devido ao perigo mesmo que possa estar ali em volta, então tem como se fosse segurança, são os guardiões, é mais
fácil falarmos em guardiões. E o que ela fala, né? Tem aparelhos que medem a vibração de quem deve passar. Então, ou seja, só adentra ali quem é morador, quem está vibrando ou quem está vibrando de acordo com aquela colônia. As colônias não são idênticas, não são todas iguais, porém todas têm as mesmas bases, já que seus objetivos são os mesmos: servir de moradia provisória a desencarnados. Por que moradia provisória? Porque, de acordo com que se evolui, você também evolui de morada, né? Se assim você desejar. Então, ou se você hoje eu estou aqui, igual no caso de Patrícia, quando for lá na casa do escritor, vocês vão ver que Patrícia vai para uma outra colônia chamada a casa do escritor, que ela vai estudar, né? Então, essas colônias se tornam de uma certa forma transitórias, né? Eu fico aqui um determinado período, mas se eu precisar de ir para outra, buscar um curso ou algum outro entendimento, eu vou, depois eu posso voltar. Então, são moradias provisórias. Na colônia São Sebastião, os portais ou portões são muito bonitos, são dourados, clarinho, com lindos desenhos em relevo, principalmente de flores. A porta foi aberta e a atravessamos. Vi os muros. Toda a colônia é cercada ou murada. Expressões, nomes dados não alteram. Ela é cercada por uma energia, força magnética. Só é possível entrar e sair das colônias pelos portões. Este muro, parede que a cerca, é do mesmo material que é feita toda a colônia. Sendo assim, são poucos os desencarnados que podem atravessar essa muralha. Também há essa energia magnética que impede de entrar desencarnados que não podem ir à colônia. Então, esses geralmente que não podem ir à colônia, né, são espíritos aí que estão em zonas inferiores àquela colônia. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte: quanto mais elevado está, mais acesso para baixo eu tenho. E quem está nas zonas inferiores, né? Quanto mais inferior, né, abaixo de uma determinada, menos acesso às demais. Se eu estou na 10ª, né, dimensão, por exemplo, eu tenho acesso até lá embaixo. Se eu estou na 5ª, eu tenho acesso da 5ª para baixo. Eu não tenho livre acesso da 5ª para cima. Por quê? Porque eu não tenho entendimento para estar naquelas colônias. Eu não tenho vibração, né, igual a deles para estar ali. Ou seja, entendimento, conhecimento e equilíbrio para poder ver e até mesmo usufruir e vibrar conforme aquilo. Mas tudo é questão mais de entendimento. Por isso que quando eu falo com vocês assim, é necessário que nós tenhamos o entendimento, que nós tenhamos a aceitação, que nós acreditamos para quê? Para que a espiritualidade possa avançar. Quanto mais entendimento nós tivermos, mais coisas novas irão chegar para nós, né? Principalmente tecnológica. Por que a tecnologia está aí um boom, né? Porque está em nossas mãos, cada vez mais nós estamos mais adeptos, né? Nós temos ciência dessa tecnologia, então algo novo nos é mostrado sempre. Da mesma forma é a espiritualidade, né? Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente tem entendimento, mais ela vai nos mostrar aquilo, né, que nós já temos equilíbrio e entendimento para poder vivenciar, né? E isso, gente, acontece também, só a título de curiosidade para vocês, isso acontece também com os médiums, né? Quanto mais o médium estuda, quando ele começar a alcançar, cada vez que ele vai alcançando um nível de entendimento maior, os mentores vão sendo trocados, né? Por quê?
um mentor te acompanha até um determinado ponto, até onde ele pode e tem conhecimento para te passar, né? Quando você ultrapassa, ou seja, cada um tem um determinado tempo de missão com o médium. Passa aquele tempo, ele já passou para você todo o conhecimento que ele teria que passar, vence outro, né? De uma certa forma mais graduado, para poder ir te ensinando e te mostrando outras coisas. Por isso é tão importante a questão do estudo, né? Para vocês que estão aí do outro lado, que são médiuns aí aflorados, né? Que trabalham dentro da doutrina. Porque senão vocês vão permanecer em um patamar só, né? Ou seja, médio com pouco conhecimento, poucos mentores em volta, né? Quanto mais você estuda e se aprofunda, mais mentores chegam, né, para transferir para você novos conhecimentos. Então é por isso que eu friso tanto, né? Quando tem médiuns que estão junto comigo, trabalhando, lidando, eu friso muito essa questão do estudo, né? Porque nem é interessante você ficar, né, num ciclo onde tem, vamos supor, a gente está dentro de uma casa espírita, vamos supor a nossa, né? A Casa Espírita Fraternidade da Luz, quando estiver aberta, né? Que Deus nos der essa graça. Os médiuns ali, participantes daquela corrente, eles vão precisar estudar. É uma coisa que a gente vai frisar muito, né? Por quê? Porque se um foge do estudo, a corrente mediúnica, ela enfraquece. Então, nós precisamos estudar para não sobrecarregar, né? Não ficar ali como um médium neutro sobrecarregando os demais. Então, o estudo é extremamente necessário, tá bom? Então, isso é só a título de curiosidade aí. Então, vamos lá. Vamos ver onde eu estava. Irmãos, estes enraizados no mal e com intenções mesquinhas, né? Ou seja, aqueles irmãos que estão aí do lado negativo, trabalhando para que tudo dê errado, né? Porque desde que o mundo é mundo, desde que Jesus passou por aqui, existe o bem e o mal. Então, esses que trabalham para o mal, né, não conseguem adentrar a colônia. Por isso essa vibração, por isso esses guardiões, por isso o muro dessa forma, né? É bonita a muralha. Cheguei perto, toquei-a, olhei para cima, não vi seu final. O muro é constituído até certa altura, depois só fica a energia magnética que envolve toda a colônia. Para ver a colônia necessita-se vibrar igual. Muitos espíritos ignorantes no mal não a acham, não conseguem vê-la. Então, olha que interessante. Por que muitos espíritos, né, ignorantes estão aí na maldade sem um entendimento? Por que eles não conseguem visualizar aquela colônia? Porque eles não têm vibração suficiente, né, para enxergar aquilo ali. Por isso que a gente fala assim, olha, cuidado com seu estado vibracional. Porque se você tem um estado vibracional equilibrado, né, elevado, os espíritos inferiores, trabalhadores aí do lado negativo, do lado da maldade, às vezes vocês passam e eles nem te enxergam. Porque a vibração deles é tão pesada, tão densa e tão inferior, né, que eles não conseguem te visualizar, né? Então, olha para vocês verem o quanto é importante a questão da vigilância quanto a nossa vibração, os nossos sentimentos. Se eu afloro em mim um sentimento de raiva, de rancor, o que vai acontecer? Né? Eu vou me tornar visível para aqueles que também vibram nessa energia. E aí, a partir daí, é que eles encontram a porta aberta para poder trabalhar naquilo, né, que
eles também têm o mesmo desejo, que no caso seria o ódio, o rancor que você está vibrando. Então isso é muito importante. Meus 3 acompanhantes ficaram me observando enquanto olhava tudo curiosa. Arthur, indaguei. Sempre tive a curiosidade de saber o que acontece se um avião passar por aqui. A colônia fica longe do espaço onde passam aviões. Está bem mais alta, mas alguns postos de socorro estão localizados no espaço onde passam aviões. Estes podem passar pelos postos e não acontece nada. Colônias e postos não são matéria bruta, mas sutil. Então é aquilo que a gente fala, né? Por que a gente não consegue abraçar um espírito? Porque nós estamos em matérias diferentes. O espírito está em ectoplasma, bem mais leve. Nós estamos em matéria bruta, condensada, né? Então são matérias diferentes. Então, assim como é possível um espírito descer a terra e atravessar, né, a parede, que até vai ter um caso desse da Patrícia, os aviões passam por lá também. E é como se passasse e não tivesse nada, mas é porque são matérias diferentes. E os foguetes, as naves espaciais, não nos causam danos, mas as colônias não são imóveis. Podem, pela força mental dos que as sustentam, mudar de lugar se houver necessidade. Vamos, falou Frederico sorrindo. Demos as mãos. Sabia volitar, mas seria a primeira vez que volitaria rápido e em grande distância. Deram as mãos para me ajudar. Quando o grupo sai, não se dão as mãos, a não ser se há algum inexperiente como eu. Viemos tão rápido, questão de minutos, que não deu para ver nada. Descemos no quintal de minha casa. Entremos, convidou Arthur. A porta está aberta, mas se quiser, Patrícia pode atravessar a parede. Vovó explicou. Depois, respondi. Mamãe estava sentada no sofá da sala fazendo crochê. Estava mais magra. Olhei-a demoradamente. Amo-a demais. Fiquei parada na sua frente. Vovó falou carinhosamente. Venha, abrace-a e beije-a. Aproximei-me de mansinho. Beijei sua mão, seu rosto. Tendo consciência que se é desencarnado, nota-se muitas diferenças ao aproximar-se de um encarnado. Fui pegar nas mãos de mamãe, as minhas atravessaram as delas. Beijei seu rosto devagar, emocionei-me. Sempre dei valor a tudo que tínhamos, não em exagero. Sempre fui grata a tudo que tive e cuidei dando valor a cada objeto. Ver a casa, meu lar, como sempre, dei graças ao Pai. Sempre tive muito mais que merecia. Senti vontade de chorar ali na frente de minha mãe. Esforcei, levantei e refugiei-me nos braços de vovó. Agora, Arthur disse me animando, vamos ver a Carla. Depois vamos ao sítio para que veja seu pai e seu irmão. Então, uma outra preocupação que eu gostaria que vocês entendessem também é essa. Porque muita gente tem essa dúvida, né? Ana, e se eles vierem me visitar, eu não estar em casa, né? Como é que vai ser? Então, não existe distância, né, para espírito. Se ele veio para visitar, ele vai visitar aquelas pessoas ao qual ele foi destinado a visitar, né? A distância não importa, lembrem-se sempre, né? É como às vezes o apagar e o acender de uma lâmpada, né? É muito rápido. Então, para eles não existe essa questão de distância, né? Ah, Ana, fulano vai passar aqui no Natal, mas eu não vou estar em casa, né? Então, não se preocupe com isso. Ele vai passar onde você estiver, se assim ele vier, né? Para visita, ele vai passar. Você vai voltar ao nosso lado. Vamos devagar, disse Maurício.
Os fluidos da terra são bem mais pesados que os da colônia. As colônias têm boas vibrações porque lá não há maldades. Na terra são mentes boas e más a vibrar. Muitos desencarnados das colônias e postos de socorro, ao voltar à terra pela primeira vez, sentem sufoco, tonteira, ligeiro mal-estar. Nada senti. Estava sustentada pelos amigos que me acompanhavam. Volitamos. Fiquei no meio, mas sozinha. Ver a cidade de cima voando é bem agradável. Chegamos à casa de Carla. Carla é a irmã da Patrícia, né? Abracei-os, ela e meu cunhado Luiz Carlos. Minha irmã logo daria a luz ao meu tão esperado sobrinho. Depois fomos ao sítio. Como é agradável volitar no campo, ver as árvores, as plantações e animais. Vi Juninho trabalhando. Dei-lhe um forte abraço. Fui até meu pai. Beijei suas mãos e o agradeci. Papai pensava em mim. Mandava seus costumeiros incentivos. Beijei-o e abracei-o. Olhei para nossa casa do sítio. Posso agora passar pela parede? Com a afirmativa, fui em direção à casa. Mais perto da parede parei. Como faço? É simples. Pensa que o fará e faça. Realmente é simples. Passei diversas vezes pelas paredes e portas. Patrícia, vamos até a casa de sua tia Vera. Patrícia, vamos até a casa da sua tia Vera? Talvez, se tudo der certo, poderá você mesmo ditar uma mensagem à sua mãe. Arthur falou contente. Transmitiu uma mensagem? Pela psicografia? Mas eu não sei. Aprende, Maurício respondeu calmamente. Como será ditar uma mensagem? Pensei. Curiosa, dei a mão a eles e volitamos rápido. Então, para vocês entenderem, né? Mais uma vez, que tudo está no poder da mente. Por isso é tão importante também, né? Quando nós estamos de uma certa forma, com a nossa mente doente, precisando de ajuda, que essa ajuda já comece desde já, né? Para que você não precise desencarnar e chegar do outro lado, deixar para poder reparar isso do outro lado, né? Tudo gira na nossa mente. Então, nós encerramos o capítulo 14. Vamos agora para o capítulo 15, psicografia. Entramos na casa da tia Vera. Ela estava psicografando. Antônio Carlos ditava a ela, que escrevia distraída e feliz. Veja como é, disse Maurício. Faça como Antônio Carlos. Tudo é simples. Minha tia estava sentada à escrivaninha e Antônio Carlos sentado ao lado. Ditava o que lia de um dos seus cadernos. Ele fixava seu pensamento na mente dela. Observamo-los por minuto. Antônio Carlos parou e disse à minha tia: surpresa, Patrícia está aqui e irá ditar a seus pais. Titia realmente se surpreendeu e se concentrou. Pensou em mim. Aproximei-me. Ela me sentiu. Ela sentiu. Este sentiu é ver pela percepção. Sorriu contente. É diferente, né, gente? A visão porque ao que tudo indica, a Vera Lúcia, ela é médium também de audição, né? Então, essa percepção é diferente. E quando a gente necessita ver alguma coisa, embora a gente fixe o olho, né, o olhar, né, a gente não vê com os nossos olhos, a gente consegue ver com os olhos da mente. Passa pela nossa mente, né, aquela imagem, nos traz aquela imagem. Por isso, às vezes, é tão importante quando a gente foca numa foto, foca num olhar, né? Às vezes, quando nos é permitido, a gente consegue, né, imediatamente sentir, verificar através de insights a forma com que aquela pessoa, aquele espírito, né, então se encontra. Como você está bonita.
Patrícia, sinta-se à vontade. Vamos escrever? Aproximei-me mais e a abracei. Ditei devagar e titia foi escrevendo. Foi um bilhete. Mandei abraços, agradeci, dei notícias minhas. Pedi que não se privassem de nada por mim. Realmente, foi mais simples do que pensei. Explicar o que é ser médium é complicado, ainda mais se partir para o lado científico. Disfunção orgânica, um dom a mais, a menos. O importante é que se faça desta sensibilidade útil pelo trabalho. Confiar na força do bem e se esforçar para acertar. Médiuns honestos fazem desse intercâmbio um bem para muitas pessoas. Ao terminar, agradeci a minha tia e me afastei. Julgando que já tinha ido, titia chorou de saudade. Vi meus primos e abracei-os. Maurício, indaguei. Titia faz muitas mensagens. Desencarnados gostam de escrever? Quase todos, não gostou? Não é agradável dar notícias aos familiares? Não conheço ninguém na colônia, a não ser vovó, que escreva aos seus. Psicografia não é um fato tão normal assim. Então vamos lá, né, gente? Olha aí, psicografia não é um fato tão normal assim. Por quê? Porque a gente, né, ou o médium que faz, que esteja aí apto a psicografar, né, não tem acesso a todo momento ao mundo espiritual. Se um médium te disser que ele tem acesso ao mundo espiritual a todo tempo, a toda hora que ele quiser, isso então é mentira, né? Porque nós, encarnados, não temos livre acesso ao mundo espiritual. Por isso que a gente fala que o telefone toca de lá para cá. Não é eu virar e falar, eu vou falar com fulano hoje, né? A não ser que a gente esteja tentando fazer um trabalho de resgate e esse desencarnado se encontra na Terra, né? Então é muito diferente, né? Agora, o pessoal que está lá socorrido e amparado, o pessoal que está lá trabalhando, você dizer que tenho livre acesso ao mundo espiritual, eu consigo entrar e sair a hora que eu desejar. Então, vocês já sabem que isso é uma forma equivocada de se posicionar, porque isso não existe, né? Existe o seguinte, a hora que eles estiverem aptos, né, é que a gente é comunicado e o médium nada mais faz do que ser ponte naquilo que precisa ser feito. A gente faz o nosso trabalho, uma vez o espírito socorrido e amparado, termina-se então o trabalho mediúnico, porque agora o trabalho é com a espiritualidade. Bom? Então vamos lá. São muitos os médiuns que poderia fazer. Pequena parte o faz. Isto diminui os canais de intercâmbio. Depois, são poucos os encarnados que desejam receber notícias. A maioria não crê nesta possibilidade. Mensagens, como todas as graças, não devem ser ofertadas, mas pedidas. Ou seja, né? A gente deve, depois de ter o entendimento e o equilíbrio, né? Ela está aí, o que é esse pedidas, né? Em prece para que na oportunidade, né, o seu ente possa vir te dar uma notícia, o seu ente possa estar aí e você também estar em equilíbrio de tal forma que vocês possam se desdobrar e estarem juntos aí, né, no mundo espiritual. E tem a questão da crença, porque muita gente, igual eu disse para você semana passada, muita gente pede notícia, quer psicografia, vai atrás, mas não crê. O ente querido às vezes está bem, está sinalizando o tempo todo que está bem. Mas aí o encarnado recebe uma notícia, será? Aí daqui uma semana, fulano tá bem? Tá cansado de saber que tá bem, né? Mas o que é isso? No fundo, além de não confiar,
de certo não acredita, né? Tá igual São Tomé, precisando de uma coisa mais robusta para poder acreditar. Mal sabendo ele, né, que esse posicionamento de ficar indo atrás, querer uma coisa mais robusta, é fator que limita, ou seja, é um fator que fecha muitas vezes as portas de comunicação. Porque quando você não crê, né, você está então fechando uma porta. Para que eu vou ficar correndo, dando notícias, levando uma palavra para uma pessoa que não acredita naquilo? Deixe eu gastar esse tempo com uma pessoa que de fato acredita naquilo que a gente está dizendo, né? E dessa mesma forma, o ente querido de vocês que estão lá do outro lado e que já têm entendimento, pensam também. Principalmente, vamos supor, era uma família que na terra é evangélica. Não tem nada contra os evangélicos, tá? Já deixando claro, só dando exemplos. Desencarnou, chegou no mundo espiritual. Aí o evangélico sai e vai atrás, começa a ir atrás de psicografia, né? Ou seja, fazendo o inverso, porque deveria ir atrás primeiro de quê? De entendimento, né? Aí o que acontece? A mensagem nunca chega. Mas às vezes por quê? Porque o ente desencarnado tem ciência, porque a gente continua de onde paramos, ele tem ciência, olha, pra que eu vou ficar correndo atrás de psicografia se a minha mãe, se meu pai, se meu irmão, eles não acreditam nisso, né? Então isso vai demorar tempo para que vocês tenham entendimento, ele tenha conhecimento de que vocês já também têm esse entendimento, já crê naquilo, para poder ter uma conexão saudável e fazer-se então a comunicação devida e oportuna, né? Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, eu mando mensagem, eu já fui em tal médium, eu já fui não sei em qual lugar, nisso, naquilo, não recebo nada, né? Então isso nada mais é do que, primeiramente, um fator esmagador é a falta de entendimento, de equilíbrio, de crença, de aceitação, né? Então isso é esmagador, podem ter certeza. Então vocês, por isso, gente, eu bato tanto aqui na mesma tecla da questão do entendimento. O entendimento é necessário para que você tenha o equilíbrio para poder se dar as oportunidades. Eu não estou dizendo aqui que você não pode viver seu luto. O luto, ele é normal. O luto é vivido aqui e lá. Os nossos desencarnados, assim como nós, né? Também nós passamos pelo estado de perturbação como eles. E eles também, às vezes, choram como nós. Então, nós precisamos de equilíbrio para que as coisas, de fato, venham a se encaixar e venham a acontecer. Então, por isso que eu estou aí batendo sempre nessa tecla do entendimento para se chegar ao equilíbrio. E a partir do equilíbrio, às vezes, até mesmo por vocês mesmos, vocês conseguirem aí, então, as notícias, os desdobramentos, né? Então, a gente tem que procurar entender como que eu vou mergulhar no mundo da questão da doutrina espírita. Como que eu vou atrás de uma psicografia, sendo que eu nada conheço desse universo tão amplo e que, embora tenha tanta doutrina, muito pouco ainda nos foi mostrado? Porque se eu faço isso, eu fico de uma certa forma vulnerável. Eu aceito aí, então, qualquer coisa que me jogar, eu vou aceitar, né? Então, às vezes, no meu entender, eu acho que é melhor eu receber duas palavras que sejam: fulano, seu ente está socorrido e amparado, do que receber uma carta enorme, falsa, né? Ou seja, eu não estou dizendo que todas as cartas são falsas, não é isso, né? Lógico que tem aqueles que já está em entendimento, que já tem permissão, o familiar também, beleza, a carta vem e é trazida. Mas o que eu falo aqui para vocês é para vocês não aceitar qualquer verdade, para vocês terem entendimento. E para vocês saberem também que talvez, embora ambos os lados já estejam em entendimento e equilíbrio, a resposta, a notícia, a psicografia jamais virá.
Por quê? Porque ambos os lados já têm entendimento. Vocês querem ver muito difícil acontecer? O ente desencarnado tem entendimento, a família também, ambos estão equilibrados. O ente desencarnado já passou a notícia que ele queria. Pode ser que nunca mais venha uma notícia. Por quê? Porque o seu ente desencarnado vai falar o seguinte: eu quero seguir a minha caminhada. A minha família já tem ciência que eu vivo, que eu estou bem. Eu já fui lá e dei o recado. Eu não vou ficar 24 horas ali, toda hora que eles querem saber uma coisa, senão eu vou ficar em função deles, eu não vou caminhar. Então eles já têm entendimento. Então isso para mim desse lado aqui já basta, então eu vou seguir. Então é mais ou menos dessa forma, né, que funciona, né? Tem gente aí perguntando se o Roberto se faz presente. Roberto se faz presente sempre, principalmente quando eu estou passando aí para vocês entendimento, né? Estudo. Da mesma forma que eu estou aqui conversando com vocês, ele também está do lado, né, para poder dar aí todo o suporte que for necessário. Bom? Embora esteja caladinho aí. Vamos lá. São muitos os médios, ali essa parte, né? São muitos os médios que poderiam fazer. Pequena parte o faz. Isso diminui os canais de intercâmbio. Depois são poucos os encarnados que desejam receber notícias. A maioria não crê nessa possibilidade. Mensagens como todas as graças não devem ser ofertadas, mas pedidas. Agora passaremos novamente em sua casa para que veja sua mãe e voltaremos à colônia, Arthur disse pegando minha mão. Beijei mamãe de novo. Pedi a ela para ficar alegre. O telefone tocou. Era minha tia contando-lhe a novidade. Você a viu? Indagou mamãe emocionada. Está bonita? Bem, graças a Deus. Desligou o telefone. Olhou para o quadro de Jesus que enfeita a parede de nossa sala. Orou comovida. Agradeceu. E com lágrima nos olhos rogou. Jesus, muito obrigada. Cuide sempre dela para mim, por favor. Ah, Jesus, cuida deles, por favor. Completei com fervor. Voltamos à colônia. Voltamos até o portão. Este foi aberto. Entramos. Estava calada. Vê-los diminuiu minha saudade. Sabia que eles sofriam, mas estava fazendo até o impossível para que tivesse a tranquilidade necessária na minha adaptação. Mamãe era a que mais sofria. Maurício disse carinhosamente: tudo passa, menina Patrícia. O tempo cura feridas, mas deixa cicatrizes, respondi. Cicatrizes não doem. Você será sempre lembrada por seus familiares. É amada. O tempo suaviza até a saudade. Maurício finalizou. Agradeço-os por tudo, disse comovido. Vamos ao teatro? Frederico me convidou. Fomos. Um coral de outra colônia cantou lindas canções. Distraí-me. Ah, os amigos! O que seria da gente sem eles? Periodicamente, um deles me acompanhava para visitar minha família, até que pude ir sozinha. Ver os meus familiares é uma alegria indescritível. Frederico me explicou. Patrícia, você pode fazer estas visitas porque não se perturba com eles. A maioria desencarnada espera muito tempo por isso. O desencarnado necessita ter entendimento, ter aceitação, a desencarnação e os familiares estarem conformados, porque o desencarnado pode ter vontade de ficar e às vezes fica, principalmente se o desencarnado encontra o lar terreno com muitos problemas ou quando os encarnados chamam por ele pedindo ajuda. Os orientadores daqui têm que analisar todos estes problemas antes de dar autorização a um desencarnado para visitar seus entes queridos.
porque dependendo, essas visitas podem ser prejudiciais ao visitante. Então é aquilo que eu disse para vocês, né? Às vezes o ente custou a chegar no entendimento, custou ter aquela ajuda, né, psicológica que eles tiveram, e quando chega à Terra encontra os pais sem aceitação, muitas pessoas dentro da família em depressão profunda, né? Então ele encontra o quê? Ele encontra um ambiente muito pesado para ele. Então às vezes ele vir, né, seria pior, né, do que a saudade que ele estaria sentindo do outro lado. Então mais uma vez façam as reflexões de vocês. Como se encontra hoje o meu lar? Como eu me encontro? A forma com qual eu me encontro e a minha família se encontra, a minha casa está, ela está apta a receber um desencarnado? Ela está apta a receber o meu ente querido? Então é isso que nós precisamos pensar. Porque às vezes a vibração da casa está tão densa e pesada que isso vai fazer muito mal. Vocês acham que um filho recém-desencarnado, uma mãe que está na terra, chorosa, aos prantos, né? Que não está conseguindo de forma alguma se levantar, porque a gente sabe que é difícil. A gente às vezes pode cair, mas a gente não pode permanecer no chão, né? Se eu caio hoje, eu vou me reerguer. Chorei, coloquei para fora, mas eu vou estar de pé, porque eu preciso continuar seguindo. Isso mostra o quê? Fortaleza. Agora, se uma pessoa entrou ali, caiu de cama, está de uma forma depressiva, não quer buscar ajuda, não busca ajuda, não tenta sair desse ciclo vicioso que se tornou diante dessa dor, como vocês acham que o ente querido de vocês, descendo à Terra para uma visita que seria até então uma visita alegre, como que ele ficaria? Ele voltaria com toda certeza pior do que ele veio. Por quê? Porque embora ele tivesse todas as recomendações, ele, diante do amor que nutre por todos que estão ali dentro daquela casa, ele não conseguiria deixar o seu estado vibracional elevado ou no mínimo estável para poder ali permanecer. Então ele desabaria também junto. Mesma coisa, faça o inverso, né? Vocês acham aí que vocês suportariam ver o ente desencarnado, né, ou pela terra vagando, passando por inúmeros problemas, né? Então vocês também, o impulso é querer ajudar. Mas veja bem, nessa situação de encarnado com desencarnado, o que um pode fazer para o outro a não ser oração em forma de conversa, as preces, né, constante, o pedido de que siga, né? Nós estamos aí em dimensões diferentes. Nós ainda estamos em sala de aula fazendo prova. Eles já terminaram a prova e estão lá do outro lado. Então, o que eles fazem por nós o tempo todo é vibrar para que nós consigamos fazer as nossas provas e sairmos de lá com boas notas, né? E a gente fica dentro de sala, em vez de cumprir com a nossa missão, que é a nossa prova, a gente fica lá dentro da sala sem concentração, pensando no outro que está lá fora, que já cumpriu sua missão. Não que seja proibido você pensar no seu ente, mas que seja um pensamento saudável, uma saudade saudável, né? A gente tem que passar por aquele estado de perturbação, mas a gente não pode permanecer nesse estado perturbatório. Porque você permanecer nesse estado perturbatório, primeiro que não é normal, né? Vamos precisar de ajuda, assim como o nosso ente desencarnado também vai precisar de ajuda do outro lado, se ele estiver nessas condições, né? Por quê? Porque eu preciso fazer a minha prova, eu preciso continuar a minha prova, né? Eu estar na minha prova, que é a nossa expiação e prova na Terra, estou dando um exemplo para que vocês entendam, né? O terminar a minha prova é fator preponderante para que eu passe para o outro lado, né?
E eu quero chegar lá do outro lado da melhor forma possível, da melhor nota possível. Embora no meio da prova eu vi que meu ente entregou a prova e saiu, e eu estou aqui pensativa, será que ele conseguiu tudo? Será que ele fez todas as questões? Né? Antes a isso, eu preciso terminar a minha prova, para que eu possa sair, para que eu possa encontrar com ele depois de terminar a minha prova, eu comentar com ele lá fora, né? Assim que a gente faz, né? E aí, o que você colocou naquela questão? O que você fez diante daquilo? Então é a mesma coisa, né? Isso é só dando um exemplo para que vocês possam visualizar, né? O contexto em que nós nos encontramos e saber, né, como que nós precisamos nos posicionar para que as coisas venham a acontecer. Sempre escrevi cartas, mensagens à minha família, contava a eles o que via, o que sentia, assim eles acompanhavam o meu progresso. A saudade suavizava. Quando não podia ir ditar, um dos meus amigos o fazia por mim. Antônio Carlos, que sempre me incentivava a fazer as mensagens, um dia me esclareceu. Patrícia, essas mensagens também não são privilégio. Isto pôde acontecer por 2 fatores. Por merecimento dos seus pais e por você já iniciar um treino. Treino? Por que se espanta? Sua tia sempre lia seus pensamentos. O intercâmbio é fácil entre vocês duas. Treino sim, certamente mais tarde irá querer ditar aos irmãos encarnados tudo o que você aprende. Escrever livros? Ri gostosamente. Antônio Carlos riu também. Por que não? Não sou escritora, aprende a ser. Não pensei mais nisso, mas continuei com as mensagens. Elas são presente, bálsamo à saudade dos meus. Via sempre pelo aparelho de televisão, né? Ela colocou entre aspas, porque ela já citou em outra oportunidade que é um aparelho que é parecido com uma televisão, que ela conseguia acesso aos familiares. Vi sempre este aparelho de televisão, meus familiares. Eram minutos por dia. Temos que educar nossa vontade, senão podemos querer vê-los a todo tempo. Pode-se escolher horário para vê-los. Sempre o fazia à tarde ou à noite. Orava antes, via-os, desligava e voltava a orar. Sempre me esforçando para estar tranquila. Era uma exceção ter este aparelho. Foi Arthur quem me deu. É raro alguém ter um aparelho desse tipo. Foi possível porque Arthur, espírito simples, mas com vastíssimos anos de trabalho útil, recebera de presente pelo muito que fez a colônia. Mas há em vários prédios da colônia salas com essas televisões. Há na escola, no hospital, onde os desencarnados podem pedir e receber autorização para ver seus familiares. Principalmente no hospital, onde os doentes em recuperação se preocupam com a família, desejam saber como eles estão. Antes de serem atendidos, esses pedidos eles são orientados. Se os instrutores acham que pode ser útil, eles podem fazer uso desse recurso tão gratificante. Passam por esse processo porque muitos desencarnados, ao verem os familiares, mesmo que seja pela televisão, choram desesperados. Então, às vezes, para chorar, piorando a situação. Então, às vezes, é melhor, né, não deixá-los terem acesso, né, do que eles passarem por uma situação dessa, porque a gente sabe que tudo vem da mente, e o estado que você fica, ele, de uma certa forma, ele atrapalha o seu estado vibracional, né? Cada caso é um caso. Estando o desencarnado melhor e tendo conhecimento dessa possibilidade, sequer faz o pedido e os orientadores analisam se ele vai poder ou não fazer uso deste maravilhoso aparelho. Assim mesmo, pode acontecer de não dar certo. Se há permissão, vão com os orientadores à sala própria. Para muitos são bênçãos, alegria saber dos seus, vê-los. Para outros, nem sempre.
Ver os familiares com problemas, sofrendo, não é agradável. A maioria dos moradores daqui gosta de usar deste recurso. Os que trabalham pagam por isso. Justo é uma forma de incentivar o trabalho e premiar o trabalhador. Arthur, indaguei. Recebi muito presentes, além de bônus horas. Por que isto é possível? Presentear é tão agradável. Certamente temos a liberdade de usar os nossos bônus horas para presentear, mas tomamos cuidado para não incentivar a preguiça, a inércia a quem presenteamos. Aos recém-chegados aqui, amigos e parentes gostam de agradá-los e também incentivá-los a serem úteis. Você me deu a televisão. Foi um presente tão agradável ao meu coração. Todos os presentes foram dados com alegria, carinho. Recebi-os com gratidão. Nunca usei este aparelho. Recebi com carinho e guardei. Dar a você que o utiliza me deixa contente. É sempre gratificante poder alegrar um amigo. Para todos aqueles que encaram a realidade com naturalidade, a desencarnação não os separa dos entes amados e a ausência fica menos sentida, né? Então, olha aí, né? O Arthur já estava de uma forma tão mais equilibrada e acostumada, já tendo um entendimento tão grande sobre o desencarne, que mesmo ele ganhando esse aparelho, ele nunca o utilizou, né? Por quê? Porque ele sabia, né? Ele sabe da existência, ele sabe que o vínculo, que o amor permanece, né? Então, por ele saber disso, ele nunca nem usou esse aparelho. Então, ele deu para Patrícia, que seria mais útil, né? E ele fala que quando se tem entendimento do desencarne, a gente sabe, né? Que o amor não morre, que continua, que permanece, né? Não tem muita utilidade, né? Esses aparelhos, para quem já tem esse entendimento. E assim nós encerramos o capítulo 15, né? Espero aí que vocês tenham, que apesar de muitos já terem feito a leitura do livro, né? Eu espero que eu tenha conseguido levar para vocês um pouco mais de esclarecimento, porque o nosso intuito aqui é esse, né? Embora muita gente leu, mas leu de uma forma mais superficial, né? E não conseguiu aí captar determinadas mensagens, pegar, né, nas entrelinhas, né, que aí na grande maioria das vezes o principal. Nós precisamos ler, mas a gente tem a mania de ler e captar aquilo qual nós estamos buscando, né? Aquilo que a nossa mente vai achar que nos é útil. Mas quando a gente começa a fazer um estudo, a gente passa então a ver e a compreender que ali dentro daquelas linhas tem entrelinhas e outras mensagens muito mais profundas, né? Ao qual nós precisamos entender, refletir, para que a gente possa ter então um equilíbrio maior diante de tudo aquilo que está nos passando. Alguma dúvida, gente? Porque esmiuça, né, Maria Tito? Fica mais esclarecedor, porque a gente vai esmiuçando. A gente aprende a ver não só um parágrafo, né? Mas a gente aprende a ver os 4 cantos, né? Eu leio e vejo o que isso está querendo me mostrar, né? Dentro da doutrina espírita, ao qual nós estamos aí conectados, dentro da base que nós temos, que é Kardec, né? O que já nos foi passado, o que isso aqui está querendo nos passar na prática, porque aqui é um espírito narrando, né? Patrícia começa em Violetas narrando aquilo que ela viu, dentro da colônia na chegada, daqui a pouco, lá no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, Patrícia vai narrar o que ela viu quando ela saiu para poder conhecer os arredores, né? Quando ela ia trabalhar, né? Então, assim, a gente aprende
a ter uma visão mais ampla diante de um parágrafo. Não se torna somente um parágrafo, mas se torna um parágrafo que, além de nos mostrar aquilo, né, que está ali escrito, vem também com aprendizados ocultos, aprendizado nas entrelinhas, que às vezes nós não atentamos a eles, né? E isso é o mais importante, né? Porque você apenas pegar e ler fica geralmente muito superficial. Quando você pega e estuda, o entendimento é muito maior, né? Mais alguma dúvida, gente? Liamara, desejo melhoras para o seu pai. Peço e rogo a Deus a espiritualidade amiga para que esteja com ele e que esteja fazendo para ele o necessário, esteja fazendo para ele aquilo que ele precisa, né, para que a sua missão seja vitoriosa e que quando ele chegar do outro lado, ele chegue com dever cumprido, tá? Não que seja, né, hora do seu pai, não é isso que eu estou dizendo, né? Porque a nossa hora, né, quem sabe é Deus, né? A gente às vezes tem algumas notícias, algumas previsões, né? Mas as coisas podem sair do trilho, com certeza. Mas eu desejo a seu pai todas as bênçãos desse mundo, eu emano a ele, né, vibrações de cura, vibrações de persistência, de muita fé, de muita resignação e de muita esperança, porque momentos, né, que a gente passa de determinadas doenças, né, olha os bichos, determinadas doenças no corpo físico, eles não são necessários para muitas aprendizagens, né? Nós estamos aqui na Terra, muitos de nós vivenciamos a doença da matéria, a doença física, mas muitos também estão experimentando aí as doenças morais, né? Aos quais também necessitam de ajuda. Mas isso, quando a gente passa por determinadas coisas, determinadas experiências, principalmente questão de doenças, é porque ali existem princípios, existem coisas que a gente precisa aprender. Principalmente a questão do orgulho, da paciência e da persistência, tá? Vocês podem ver, né, que o leito de um hospital é onde muitos ali refletem, muitos se arrependem, muitos aprendem a exercer a paciência, né? Porque está ali sendo feito um trabalho, a matéria, o físico precisa de uma recuperação, então a pessoa precisa exercitar essa paciência para que tudo no final possa então dar certo. Então são aprendizagens, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram presentes, muito obrigada. Agora eu volto no domingo, né, com vocês. Feliz Natal, né, que Deus esteja conosco e que Jesus Cristo possa renascer no coração de cada um de nós. Que antes de qualquer ceia, que antes de qualquer pompa de distribuir presentes, a gente não esqueça, né, do aniversariante do dia, que é aquele que se propôs a descer à terra para poder deixar a nós, né, princípios morais, deixarmos distribuir aí amor como ele distribuiu a tantos, deixar para nós, né, um legado como ele deixou. E hoje, lá na classe dos espíritos puros, ele não tem obrigação nenhuma, né, de estar olhando por nós, mas ele mesmo assim ainda olha por amor e misericórdia. Então que possamos lembrar dele, né, e não achar, né, que é somente, né, todo esse glamour que tem o Natal, mas que, sobretudo, o menino Jesus possa renascer nos nossos corações com amor, com paz, com união, com perdão, com reflexão, com arrependimento, né, e com desejo de expiar aquilo que nós viemos expiar, com desejo de chegarmos do outro lado com a nossa missão cumprida, tá bom? Fique em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. A caminhada continua, ela precisa continuar, tá bom?